Boa tarde, pessoal, vocês que estão aqui comigo, esse povo que está aí assistindo a gente na internet agora, do Oiapoque ao Chuí, hein? Eu ainda quero ter cidades múltiplas, muitas cidades assistindo a gente ao vivo. Vamos lá. Então, o assunto de hoje, homenageando aí o Outubro Rosa de conscientização sobre o câncer de mama, é relações entre zumbido, perda auditiva e hipersensibilidade a som. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas e como é que a gente otimiza o tratamento conjunto, porque cada vez mais a gente está vendo as pessoas terem mais de um dos problemas no ouvido. Então, só recapitulando para colocar todo mundo na mesma sintonia, o que a gente viu na aula passada? O título era Reconhecendo e Afastando Grandes Inimigos do Ouvido. Vocês se lembram? Médio, né? Tem gente nova hoje, né? Os 5 inimigos que a gente comentou na aula passada do ouvido. A exposição a ruídos, tanto na profissão como no lazer de festa, de balada ambiental e no lazer aqui no fone de ouvido. Nós comentamos dos erros alimentares que podem afetar o ouvido. Ingesta de doce, jejum prolongado, abuso de cafeína, tá? E ingesta de gorduras a ponto de aumentar o colesterol. Comentamos da exposição a ondas eletromagnéticas, que estão aí o tempo inteiro, a gente não consegue ter controle sobre isso, mas comentamos em particular, demos ênfase na questão do celular. O quanto o uso do celular aqui direto na orelha poderia estar contribuindo para aumentar o zumbido das pessoas. Comentamos também sobre dores musculares nas regiões vizinhas ao ouvido, então cabeça, face, incluindo mandíbula, pescoço até a cintura da escápula. O quanto essas dores musculares podem contribuir para o aparecimento do zumbido, diferente de dores, né, da cintura para baixo. E comentamos também do tal do estresse, né? O quanto cada vez mais a gente vê as pessoas começando o zumbido numa fase relacionada ao estresse. Bom, hoje nós vamos ver então 3 sintomas num foco mais particular e as relações entre eles, tá? Perda auditiva, zumbido e hipersensibilidade auditiva. O que eu quero dizer com hipersensibilidade, só para ninguém confundir? Algumas pessoas chegam aqui e falam assim: doutora, eu escuto bem até demais, tá? E hipersensibilidade não é escutar bem demais, é se incomodar antes dos outros. Então é uma questão com incômodo precoce, tá? É disso que a gente vai falar aqui. Vamos começar pela perda de audição, bem resumidíssimo hoje, tá? A maioria das perdas de audição que vem procurar ajuda com o zumbido junto está relacionada a uma parte interna do ouvido. Então vocês lembram, o nosso ouvido tem a parte externa, a orelha mesmo, o pavilhão, o canal do ouvido e o tímpano, que é a única parte que o otorrino consegue examinar quando ele vai ver o paciente. Tem a parte do meio, aqui, que é a orelha média, e tem essa parte circundada em verde, que é no que a gente fala a parte interna, é o caracol do ouvido. Reúne a parte auditiva com a parte do equilíbrio. Por isso, daí a gente já tira essa relação que muitas vezes as pessoas têm perda de audição e zumbido daqui e acabam tendo tontura, que é o acometimento do órgão do equilíbrio também, tá? Então a maioria das perdas de audição vem daqui. A gente tem um monte de outras perdas que acontecem nessa parte, por rolha de cera, perfuração no tímpano, otites, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Então dentro daquele caracol que eu falei, a gente tem milhares de células, olha que bonitinhas. Elas estão ampliadas numa fotografia de microscópio, tá? Então o som, por exemplo, o som da minha voz agora, entra no ouvido de vocês e é transformado nessa região em energia elétrica, que é a linguagem que o cérebro vai entender, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês? Essa maioria de perda auditiva que cursa com zumbido e que vem procurar ajuda médica tem a ver com essas células dentro da cóclea, dentro desse caracol. Então a gente chama de célula ciliada. Ela parece a palma da mão, então o corpo da célula
parece a mão, na verdade. O corpo da célula é a minha palma e os cílios que ficam em cima são os meus dedos, tá? Então o movimento dos cílios, quando entra som, é que desperta todo esse processo lindo de transformação de som em energia elétrica. Então vamos acostumar os olhos aqui com essa fotografia de microscópio eletrônico mostrando uma célula aqui do lado da outra, ó, 3 fileiras de um tipo de célula, uma fileira de um tipo de célula. Aí a gente acaba se submetendo a coisas que vão agredir o nosso ouvido. Poluição sonora, diabetes, pressão alta, colesterol alto, outros problemas de circulação, contato com produtos químicos. O que não falta na nossa vida é agressor para o ouvido. Então, dependendo do agressor, olha o que vai acontecer, ó. Dentro daquele ouvido que está normal, cheio de células trabalhando bem, começa a aparecer buraco. Dá para ver aqui, ó? Tem célula destruída aqui, às vezes aqui tem uma celulinha boa, outra boa, aqui uma lesão menor, ó, sai do normal e entra nos buraquinhos aqui, numas falhas de células. São células que já não estão trabalhando bem, às vezes temporariamente, às vezes morreram mesmo, tá? Então, nas pesquisas de laboratório, para tirar essas fotos aqui, normalmente se trabalha com animais. E os 2 jeitos mais comuns de lesar a célula do ouvido de animal é trauma acústico, é barulheira forte, ou remédio tóxico para o ouvido. Injeta na veia, lesa o ouvido, daí faz a foto no microscópio eletrônico, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Mesmo com a gente que não consegue tirar essas fotos maravilhosas em vivos, né? A gente vai passando por um processo natural de perda de células, tá? E com isso a gente vai perdendo a nossa audição. Aí a pergunta é, e o zumbido e a hipersensibilidade auditiva? Então, na maior parte das vezes, o que a gente tem visto? Em adultos, que é o grosso da nossa população, o zumbido e a hipersensibilidade costumam aparecer depois da pessoa já ter uma perda de audição. Às vezes a pessoa não percebe que tem, mas vai fazer audiometria, 90% das pessoas com zumbido já tem uma perda quando o zumbido aparece, tá? Então é mais ou menos, a história típica é aquela da balada. Entra bem na balada, sai da balada com o ouvido tampado, com zumbido, etc. O comum é no dia seguinte isso tudo desaparecer. Mas tem gente que a balada é tão forte, é tão pesado, misturou com álcool, ou a pessoa estava tão suscetível que fica 2, 3 dias ou 5 dias com aquele quadro instalado. Então, o que é comum nessa vez? Teve uma perda de audição, o zumbido está forte por causa dessa lesão, que pode ser temporária, e por ironia do destino, a pessoa que se expõe a barulho vai lesando o ouvido e ela começa a ficar hipersensível. Então, ao longo do tempo, a própria pessoa que adora a balada começa a não tolerar mais os mesmos volumes que tolerava antes. Então, de um modo geral, a gente acha que zumbido e hipersensibilidade auditiva são 2 produtos que vêm da perda de audição, que por sua vez vem por qualquer outra coisa que estrague célula auditiva. Bom, vamos falar um pouquinho do zumbido e da hipersensibilidade. Quando a gente chega num otorrinolaringologista e fala, doutor, doutora, eu tenho zumbido, eu tenho hipersensibilidade auditiva, é muito comum o otorrino entrar no mar de dúvidas. Por quê? Porque isso não é ensinado de rotina nas melhores faculdades que existem no Brasil, tá? Então, infelizmente, isso ainda é um conhecimento mais especializado, tá? São pouquíssimas universidades que estão propagando o ensino do zumbido para os otorrinos de um modo geral. Então, sai literalmente sem aprender. Sai sem aprender, se depara no consultório, o mínimo que a gente vai esperar é isso.
um monte de dúvidas, tá? Mas de qualquer jeito, a gente aqui, né, Marcinha, como as eternas otimistas, a gente vê que a situação realmente está melhorando aos poucos. Pra gente, zumbido é sinal de alerta. Quem avisa, amigo, começou com zumbido, tem alguma coisa acontecendo, vamos procurar, tudo bem? Vamos procurar, tá? Como nós já falamos em outras aulas, 90% das pessoas com zumbido tem esse zumbido por causa da perda. Então o vínculo é muito, muito, muito grande. A pessoa chega pra gente e fala, doutor, eu tenho zumbido só à direita. A gente vai ver na audiometria, normalmente tem uma perda de audição só à direita. Ou se tem nos dois, a direita é pior. Doutor, eu tenho zumbido nos dois ouvidos. Normalmente tem perda de audição nos dois ouvidos. Então esse vínculo entre os dois é muito forte, sempre no sentido do zumbido ser consequência. Não quero ninguém achando que zumbido causa perda de audição, de modo algum, tá? E a hipersensibilidade auditiva, acho que a maneira mais fácil da gente explicar é mostrar a figura, tá? É como se o botão do volume estivesse no máximo. Adultos, idosos ou crianças têm tendência de ter alguma ação, alguma atitude de rechaçar volume de som. Pode passar à vontade, tá? Por que que isso acontece? Porque um som que não é muito alto, ó, um som de média intensidade, vejam na figura aqui, ó, um som de intensidade média, entra no nosso ouvido, vai percorrer todo o caminho até o cérebro e quando ele chega no cérebro, ele está com uma intensidade mais forte. Ou seja, se ele entra de um jeito e chega do outro, algo na via auditiva aqui está proporcionando um ganho, um aumento desse volume. Não é frescura do paciente, isso é absolutamente real. E eu trouxe para vocês dois exemplos para a gente ver de pessoas com hiperacusia, um quadro grave, porque é mais fácil a gente entender o problema pelo quadro grave do que ver a minúcia. Olha o Dan Malcor aqui, que coordena uma rede de hiperacusia na internet. Olha o relato dele. Imagine viver em um mundo onde o volume está sempre no máximo, onde a crepitação, a mastigação e a movimentação dos cereais do café da manhã em sua boca soam como rojões espocando, onde esmagar das folhas no outono sob seus pés soam como vidros estilhaçando, onde a água escorrendo de uma torneira é mais forte do que as cataratas de Niágara. Forte, não é? Impactante a beça, tá? Então isso aqui é um quadro grave de hipersensibilidade auditiva ou intolerância a sons, tá? Aqui é a capa de um livro da Carol Leibrook, uma paciente com hiperacusia ou hipersensibilidade auditiva. O que ela escolheu para representar o problema dela? Torturada pelo som, é o título, tá? Além da resistência humana. O que ela pôs aqui? Uma bomba relógio prestes a explodir, tá? Então, são coisas que falam por si, né? A gente vê as pessoas cada vez mais ficando hipersensíveis e eu mostro aqui quadros graves que é para a gente ter isso mais em mente e não deixar isso chegar no ponto grave para ninguém. O que a hipersensibilidade, que é um sintoma menos conhecido, pode causar na vida da pessoa? Devastar. Em casos graves, minimamente devastar. Por quê? Ela é igual a isolamento social. A vida social hoje não é barulhenta, né? Não é barzinho, restaurante, festa, trânsito na rua. Então, o hipersensível acaba se isolando, tá? Ele muitas vezes tem restrição de atividade profissional. Então, aquela pessoa que às vezes trabalha numa fábrica, não aguenta mais, ele tem que ser deslocado para uma atividade de escritório. As próprias atividades domésticas. Vocês já pararam para prestar atenção no quanto um aspirador de pó, um liquidificador, uma batedeira podem ser barulhentos? Tá? E as atividades de lazer. Então, hiperacusia ou hipersensibilidade auditiva de maneira severa é muito impactante. Por que que isso está no tópico hoje? Porque 25% a 40% das pessoas que têm zumbido têm também
hipersensibilidade auditiva. Então a gente como médico precisa se ligar nisso. Eu trouxe um depoimento de um paciente de 43, ele tinha 43 anos, agora tem 49. Olha o que ele escreveu pra gente. Eu tenho um outro problema além do zumbido, que é com barulhos. Quando o barulho é rápido, então, é pior. Cadeira arrastando, cachorro latindo, barulho de dominó caindo, o barulho vai direto para o cérebro. Quando meus filhos estão brincando, às vezes eu não aguento. Procuro não brigar com eles, pois criança é criança. Se eles fazem barulho é coisa de criança. O problema é meu, não é deles. Eu tento me controlar, mas às vezes é difícil. Não passo o fim de ano em família, pois não posso ficar ouvindo barulho. Isso me deixa detonado. Forte, né? Então só para vocês verem que a coisa existe realmente. E na nossa vida realmente também não falta situação para a gente se expor a ponto de ficar incomodado, né? Bom, como é que a gente vê hipersensibilidade auditiva? As pessoas estão acostumadas a fazer um exame de audição que chama audiometria. Só que a audiometria não vê isso, ela só vê a audição, ó, que são as bolinhas aqui, os gráficos que estão aqui na parte de cima. O que é o normal numa audiometria? A gente escutar um som bem baixinho e esse bem baixinho estar num volume que não passa de 25 decibéis. Então nessa escala aqui, tá? Vou apontar com a mão que o laser está falhando. Nessa escala aqui de volume até 25 decibéis, dessa linha limite para cima. Então aqui está desenhada uma audiometria normal. Só que para a gente checar a sensibilidade, precisa de um teste que chama limiar de desconforto a sons. Então a gente pega uns sons e vai fazendo o contrário, vai aumentando aos poucos, aumentando, 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 até o primeiro que passa a incomodar a pessoa. Som grosso, médio e fino. Então é essa marcação aqui do fundo do exame. O normal é as pessoas se incomodarem com sons de 95 decibéis para mais. E aqui tem um exemplo de uma pessoa hipersensível. Quando chega em 80, 80, 80, 75, 70, 70, ela já começou a se incomodar. Deu para entender isso? Então a audição está normal, não está melhor do que o normal. Pode inclusive ter perda auditiva. Mas a sensibilidade a sons, ela vem antes do esperado. Investigação do ouvido é fundamental. A gente já brincou com essa imagem aqui, falando da investigação do zumbido, tá? Mas nós precisamos investigar em conjunto a perda de audição, o zumbido e a hipersensibilidade auditiva, que são os temas dessa aula. Também tem que investigar a dor, tontura, outros sintomas, tá? Investigar profundamente, né, como fazia o Sherlock Holmes, ou mais modernamente aqui usando o cérebro, né, como a apologia que o House faz. Isso é trabalho de equipe, fazer essa investigação de zumbido, hipersensibilidade auditiva e perda de audição é trabalho de equipe, precisa de lógica, a gente está falando de coisas subjetivas. Se o médico não tiver lógica na avaliação disso, ele fica absolutamente perdido, tá? Mas como todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã da intuição, também acho que é um trabalho para a intuição. Quando a lógica não alcança a coisa, a intuição tem que dar conta do recado também, tá? E a gente tem que ler muito, eu acho, para trabalhar com zumbido e hipersensibilidade, que são coisas que tem pouca literatura, é só assim, se apaixonando pela leitura. Porque se não se esperar que o conhecimento venha de mão beijada de faculdade, não, isso não acontece. Nem para otorrino e nem para fono, não é, Ju? É tudo por fora, não é? Bom, o que pra gente, em paralelo a essa investigação, que eu não vou entrar em detalhes hoje, o que é super importante para o médico decidir o que e como vai tratar desses sintomas? Eu adoro essa escalinha aqui de 0 a 10, de incômodo. Então eu pergunto para cada um dos pacientes, de 0 até 10, o quanto o seu zumbido te incomoda. Cada um que está aqui pensa no número que corresponde ao incômodo do zumbido, tá? Então, tem gente que fala, doutora, às vezes durante o dia eu não dou bola para ele, então ele me incomoda 2.
mais durante a noite, antes de dormir, né? Aquele silêncio, nossa, é 11, né? Falei, bom, então, na verdade eu não quero uma nota para cada coisa, eu quero uma nota que represente o quanto o seu zumbido, que se comporta dessa maneira, de dia ele é bonzinho, de noite ele é um inferno, o quanto te incomoda a presença deste zumbido na sua vida, tá? Então, quanto mais alta a nota, maior o incômodo, maior o motivo da gente, né, se atentar no contexto do paciente. De 0 a 10, o quanto a perda de audição te incomoda, tá? Tem gente que fala, doutora, não incomoda nada, incomoda minha esposa, né? Mas a questão é, você convivendo com a sua esposa, com a sua família, nas suas atividades sociais e profissionais, o quanto esta perda te incomoda, tá? E o quanto a intolerância a sons ou hipersensibilidade auditiva te incomoda. Por que é importante isso? Principalmente pra gente. A maioria das pessoas vem aqui achando que a gente é zumbidólogo, né? Que a gente só trata zumbido. Só que quando a gente vai perguntar para o paciente, olha, o que dessas 3 coisas está te incomodando, qual não é a nossa surpresa de ver que ele se incomoda às vezes mais com a hipersensibilidade ou com a perda do que com o próprio zumbido, tá? Então, se ele vem aqui, alguém mandou ele aqui para tratar o zumbido, mas ele se incomoda mais com perda, ou tanto com perda e com hipersensibilidade, eu tratar um negócio só e deixar 2, que ele se incomoda sem tratar, qual que é a expectativa dele ficar satisfeito? Quase 0, tá? Quase 0. Então, essa questão aqui, do 0 a 10, na opinião do paciente, me dá o outro lado da história, tá? Fico eu com a minha impressão de avaliar tudo e quero ouvir o paciente, que é ele que está no meio do vendaval, né? No olho do furacão, tá? Então, isso aqui vai definir pra gente a estratégia de tratamento. Então, vamos lá. Agora, otimizando o tratamento do zumbido. Vou matar vocês de curiosidade, mas não vou falar hoje, tá? Porque senão, se eu falar hoje, eu tiro a surpresa da aula do mês que vem, tá? Que é exatamente noções sobre os vários tratamentos do zumbido, tá? Então, eu vou só realçar isso. É importante saber que tem vários tipos de tratamento para o zumbido e depois outras coisas vão entrar no jogo, tá? E a outra coisa importante é a gente não distorcer o zumbido. Fato é fato, interpretação é interpretação. Um fato pode gerar 10 interpretações, tá? Se você tem o fato, que aqui na figura aqui da internet é o gatinho, mas o próprio gatinho olha e vê uma jaguatirica, tem algo errado acontecendo, tá? Quanto mais a gente aumenta o zumbido, mais a gente é que sofre, tá? Então vamos ver o fato, que eu acho que isso é fundamental na avaliação médica, e depois a gente vê o quanto o fato está interferindo na vida de cada um. Perda de audição. Por enquanto, quando aquelas células auditivas morrem, a medicina ainda não tem recurso para fazê-las ressuscitar. Não tem. Talvez um dia venha a ter, né? Talvez a célula tronco funcione, etc. Bom, por enquanto, a única maneira eficiente da gente melhorar a perda de audição é aparelho auditivo. E o que acontece? Nós, do zumbido, estamos indicando cada vez mais precocemente o aparelho de audição. E isso é algo que dá verdadeira aflição nos pacientes, tá? Porque, infelizmente, ainda tem um rótulo, um estigma horrível, na opinião da comunidade. Então, o aparelho auditivo ainda é associado a gente muito velha, com muita perda de audição, com muita gente que está muito mal, tá? E a gente enxerga, por causa das pesquisas, com outros olhos, completamente outros olhos, e eu vou mostrar uma das pesquisas para vocês, tá? Então, o aparelho de audição é fato, tá tendo uma indicação mais precoce pela perda, mas também pelo zumbido e também para proteger os nossos neurônios existentes hoje
de degeneração. Tá? Então o aparelho veio imbuído hoje de outra roupagem. Tá? Para quem tem aflição, vem aqui, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Mas doutor, eu vim aqui para tratar o meu zumbido e a senhora está me indicando o aparelho, eu não estou preocupado com a perda de audição. Só que às vezes esse zumbido tem 20 anos, já foi tratado com tudo de que tem de remédio, não respondeu e existe a chance dele responder ao aparelho de audição. Então, a princípio, né, a gente sabe o que está indicando. Para quem tem aflição, que acho que é esse sentimento que eu vejo nas pessoas, eu peguei uma foto que é para ver o que é aflição de verdade, tá? Aflição é isso. Receber indicação precoce de um tratamento não tem direito de causar aflição em ninguém, tá? No máximo, todo mundo tem direito de recusar, mas do jeito que a coisa é feita hoje, ninguém tem nada para perder. Hoje dá para fazer teste com o aparelho de audição, levar para casa, passar uma semana, 2 semanas ou um mês, como eu particularmente gosto que passe um mês experimentando, e no máximo, o máximo de ruim que vai acontecer é não gostar, devolve. Mas passou pela experiência, foi lá e viu o quanto melhorar a audição melhora alguma coisa na vida ou não, o quanto o aparelho consegue melhorar o zumbido, tá? Então passar por essa experiência, ninguém tem nada para perder. Então hoje eu estou mais enfática, que eu preciso falar na mente e no coração de todo mundo que está me ouvindo hoje, tá? Existem vários modelos de aparelho de audição, o sonho de consumo das pessoas que precisam usar e da indústria é fazer um negócio invisível, tá? Por enquanto, as tentativas de ficar invisível é miniaturizar e esconder lá dentro do ouvido. Só que para isso, o que acontece inevitavelmente? Vai tampando o canal do ouvido. E para o zumbido isso não costuma ser bom, tá? Então, para melhorar o zumbido também, normalmente a gente precisa de ventilação no nosso canal do ouvido. Então, a preferência para a gente que trata os 2 sintomas é o pequeno aparelho atrás da orelha, que tem um fiozinho aqui e deixa o canal do ouvido mais livre, mais arejado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês essa pesquisa que mudou o meu ponto de vista sobre perda de audição. Olha o que os pesquisadores fizeram em 2005, ó. Pegaram um grupo de gatos normais, gatos de laboratório, tá? E colocaram eletrodos na parte auditiva do cérebro, então não no ouvido, tá? E sim no cérebro. O que eles queriam ver? Como é que o cérebro de gatos normais recebia os sons daquele ambiente de laboratório. Então eles expressaram aqui nesse gráfico, cada cor aqui representa uma frequência sonora que o gato normal conseguia escutar, tá? Então os tons mais azulados são sons graves e os tons amarelados são sons agudos, tá? O que eles fizeram? Anestesiaram os gatinhos e meia hora de buzina na orelha com a intenção de provocar um trauma acústico. Eu não falei para vocês que é uma das causas de lesar célula em animal? Meia hora de anestesia para o gato não sentir, buzina na orelha deles, e aí o que acontece? Os gatos que eram saudáveis do ouvido, imediatamente, depois de meia hora, viraram gatos com um pouco de surdez. Tá? Então não é surdez total, é um pouco de surdez que foi comprovado por um exame aqui que chama Bell. Depois de ter um pouco de surdez, esses gatos foram divididos em 2 metades. Então uma metade ficou num lugar silencioso, a outra metade foi para um ambiente imediatamente colocado nesse ambiente com som, tá? Mas não era a musiquinha aqui do jeito que eu coloquei. Eram sons agudos, são os sons justamente que o ouvido, a buzina lesa no nosso ouvido, tá? Então a intenção dos pesquisadores era checar no cérebro, sempre o cérebro, o que acontece quando a gente tem pequenas perdas de audição, tá?
Depois de 3 semanas, metade no silêncio, metade ali no enriquecimento sonoro, os gatos foram sacrificados, tá? Aí foi visto o ouvido, as células mortas, tá? Então tinha célula morta de 6.000 a 8.000 Hz nos gatos estimulados e de 6.000 a 32.000 Hz nos gatos que ficaram no silêncio. O que quer dizer isso? Quer dizer que nos gatos que receberam a buzina e ficaram no silêncio, a lesão de célula foi espalhada no ouvido. Nos gatos que receberam a buzina, mas foram imediatamente estimulados com som, a lesão foi restrita dentro do ouvido. Mas o mais interessante, chocante eu diria, é o que aconteceu no cérebro auditivo. Ó, essa aqui é a mesmíssima figura do slide anterior, tá? Então, era o cérebro de gatos antes da buzina. Olha o que 3 semanas de silêncio fizeram com este cérebro. A interpretação das frequências agudas, amareladas, laranjas e vermelhas, aqui ó. E o laboratório é exatamente o mesmo. Então o que ele quer mostrar? Pequenas perdas, por pouco tempo, 3 semaninhas, conseguem em gatos mudar o jeito dos neurônios responderem a sons, tá? E olha o que aconteceu no cérebro de gatos que foram estimulados. Então eles tiveram a lesão, mas imediatamente foram para estímulo sonoro. Mudou em relação ao normal? Mudou. Mas mudou bem menos do que o que mudou essa dupla aqui, tá? Então, para mim, a hora que eu entendi a profundidade dessa pesquisa, foi um tapa na minha cara, tá? Porque a primeira coisa que eu pensei é quantos 1000 casos eu já não tinha visto e eu mesma menosprezei, porque a minha formação na época era que não está na hora ainda de aparelho de audição, não está na hora de precisar. Hoje não, hoje eu dou outro valor para estimulação sonora, para audição, para o zumbido e para os neurônios. Portanto, o que a gente transmite? Assim como a colher é o instrumento que leva a papinha para o nenê se desenvolver, o aparelho auditivo pode ser o instrumento que vai levar as ondas sonoras do nosso dia a dia para o nosso cérebro se manter, se desenvolver enquanto a gente é criança e se manter depois que a gente é adulto, tá? Isso é fundamental de ficar na cabeça de vocês, essa transformação pela qual nós profissionais estamos passando, né? Transformação de mente aqui. E o paciente então que tem hipersensibilidade? O zumbido a gente não falou, que vai deixar para o mês que vem. A perda a gente está falando, realçando a questão do aparelho, a outra roupagem e a hipersensibilidade. Então a gente está falando o quê? De pessoas que se incomodam com sons. Qual que vocês acham que é a tendência natural de gente que se incomoda com som fazer sem nem consultar o médico? Está incomodado? Vai colocar tampão de ouvido, tá? E colocar tampão de ouvido para som que não tem volume de lesar o ouvido, está incomodando, mas não tem volume, é altamente prejudicial. Vai fazendo a pessoa ficar cada vez mais sensível. Então o tiro sai pela culatra rapidinho. Outra coisa horrível, a gente detesta gente que dorme de tampão, tá? Para não ouvir o som da rua, eu moro no 10º andar, mas eu não consigo dormir com o ônibus que passa, não sei o que, com a freada, tal. Ou com a festa do vizinho, tá? Dormir é fundamental. Dormir é fundamental, mas a gente tem que ter a noção do efeito colateral de dormir de tampão, tá? Cada vez mais a nossa tolerância a sons da vida vai diminuindo. E aí a gente vai chegando naqueles casos graves que eu mostrei desde o começo, tá? Então, para quem é hipersensível, primeira coisa, tampão de ouvido, protetor de ouvido é só para quando a gente vai num ambiente com risco de lesão. Então o volume tá alto, não basta estar incomodando. Que incomodar é isso, ó. Vou fazer aqui, ó. Se eu ficar aqui, ó, com som baixo,
porém repetitivo, eu posso incomodar muitos de vocês. Só que esse som pode incomodar e não lesa, não tem poder para lesar o ouvido de ninguém. Que nem tic-tac de relógio, tá? Incomoda profundamente se você está na hora de dormir, mas não tem poder para lesar o ouvido, tá? Então essa é a diferenciação que as pessoas precisam conseguir fazer. No caso de hipersensibilidade, eu particularmente tenho usado cada vez mais medicação, tá? Então é um subgrupo de pessoas que eu acho que medicação vai bem aqui, tá? Não faz parte de grupo de apoio, fala nome de medicação para evitar a automedicação. E a outra coisa muito importante para quem é hipersensível é alguma forma de terapia sonora. Então é dessensibilizar aos pouquinhos. Se eu tenho incômodo com sons e eu passo a vida fugindo de sons, isso nunca vai terminar, tá? Então, se eu tenho incômodo com sons, eu preciso ir treinando aos poucos, em doses homeopáticas, esse convívio com sons normais do dia a dia. Isso é parte de um tratamento bem estabelecido que costuma dar resultados bons tanto para a hipersensibilidade como para o zumbido. E a pergunta fica aí, ó. E quando a gente tem mais de um desses problemas no ouvido junto? Então vamos ver. Se eu tenho nota alta de 0 a 10, nota alta para o zumbido e para a perda de audição. Imaginem, eu posso medicar uma pessoa assim? Eu até posso, desde que a expectativa minha e dela estejam alinhadas. Se o paciente se incomoda com a perda e ele for tomar remédio, no máximo ele vai melhorar do zumbido. No máximo. Não tem remédio que consiga melhorar a perda de audição, de morte daquelas células que a gente mostrou no começo. Não tem. Então, teoricamente, se o paciente tem as duas coisas incomodando, o aparelho de audição, sim, pode dar conta das duas coisas. Então, aí a expectativa que eu fico de achar que o paciente vai sair satisfeito, porque 2 problemas vão melhorar, é muito maior, tá? E se eu tenho o paciente aqui, com essa dupla aqui, ó, zumbido incomoda e som incomoda, eu posso medicar esse paciente? Eu posso. Com medicação, eu posso melhorar os 2 sintomas. E eu também posso fazer alguma forma de terapia sonora. Então, tanto medicação como terapia sonora melhoram os 2 sintomas, zumbido e incômodo com sons, tá? E quando eu tenho os 3 me incomodando, a perda, o zumbido e a hipersensibilidade, aí um tratamento só não dá conta, tá? Então, se eu tenho um paciente com os 3 sintomas, eu preciso associar tratamento. Um medicamento que pode melhorar a hipersensibilidade e o zumbido, e o aparelho de audição, que pode melhorar a perda e o zumbido. Agora vocês vão entender por que eu deixei o zumbido no meio. Porque, para um lado ou para o outro, o zumbido pode melhorar, tá? Então, a questão é, o que das coisas presentes está incomodando mais que vai virar prioridade na estratégia de tratamento. É com isso que a gente vai se virar, tá? Bom, isso aqui, tudo que eu falei até agora, foi referente a adultos, que é a maioria da população, tanto para a gente como em outros consultórios. Eu prometi no mês passado que eu ia dar uma geral no andamento atual dessa pesquisa que a gente está fazendo com 350 adolescentes de 12 a 17 anos num colégio privado aqui de São Paulo, que é até um projeto que muito me orgulha, porque foi o primeiro aqui que a FAPESP aprovou para essa questão de instituição privada sem fins lucrativos. Então vamos ver como é que a gente está atualmente. Dos 350 que eu quero pesquisar, por enquanto em 5 semanas a gente viu, em 6 semanas a gente já viu 88, tá? Então todos esses alunos recebem um questionário médico. Você acha que tem problema para ouvir ou não, tá? Então 25% desses 88 acha que tem problema para ouvir, tá? Só que quando a gente foi medir a audição deles na cabina,
A audição deles, mas é uma maravilha da natureza. É impressionante, impressionante como a audição deles é excelente até 16 mil Hz. E olha que a audiometria que todo mundo está acostumado a fazer é só até 8.000, tá? A audição deles é ótima. Olha para vocês terem uma ideia. Aqui, em pontilhado, está uma linha que a gente toma como limite da normalidade para adulto. Então, o normal é o adulto escutar um som baixinho até um volume de 25 decibéis. Para a criança, o limite é 15 decibéis, tá? Então, até 15, normal. Mais que 15, a gente já acha que é uma perda leve. Os adolescentes, eles estão escutando entre 0 e 10. A média para eles está sendo 8 dB aqui nos sons graves e 2 a 3 dB nos sons nos superagudos, tá? Então, muito interessante. E a outra coisa, bom, então eles acham que eles têm problema, mas a gente não está conseguindo detectar o problema pela audiometria e nem pela emissão autoacústica, tá? Para quem não conhece, que é o teste da orelhinha que é feito em recém-nascido, porque ele é um teste simples que mostra tem problema ou não tem problema. Então a gente está fazendo aqui também a emissão autoacústica com a intenção de procurar pelo em ovo, tá? Pela audiometria não está dando problema, mas pela emissão autoacústica todos eles passaram até o momento, tá? Então já já eu volto nesse assunto. Zumbido nos 88 adolescentes. Pelo questionário, a pergunta é: você tem ou teve zumbido nos últimos 12 meses? Aqui, ó, 60% deles disseram que tem ou que tiveram nos últimos 12 meses. É muito. Só que muitos deles têm o zumbido temporariamente. Fica no silêncio, percebe, ou às vezes em outros momentos, ou pós-balada, que a gente está vendo com frequência, tá? E aí a gente perguntou também, de 0 a 10, a mesma pergunta do adulto, de 0 a 10, o quanto o seu zumbido te incomoda? E olha aqui, ó, a maioria se incomoda, nota 1 ou 3 ou 5, tá? Menos gente se incomoda bastante, tá? Então é um incômodo leve até 3 e moderado até 7. Tem esse 8 aqui que foi o único que saiu da regra. Quando a gente foi para a cabina testar o zumbido deles, 33% deles tem zumbido na cabina. Então, se tem na cabina, é porque a chance de ser direto esse zumbido é maior. Não é só o pós-balada, tem um zumbido frequente. Então, 33%. Essa semana, Ju, que a gente viu mais gente normal. Então, a gente estava, até o mês passado, a nossa estatística estava de 40% de zumbido na cabina. Agora que a gente viu mais aluno normal, baixou para 33%. Mas é muito de qualquer jeito. E a intensidade do zumbido? A gente sabe que o normal para adulto do volume do zumbido é variar entre 5 e 10 decibéis. Olha nos adolescentes, tem gente com zumbido 2, tem gente com zumbido 23. A média deles deu 8,6. Que nem adulto, tá? E a hipersensibilidade? No questionário, 50% dos adolescentes se acham incomodados com o som. Com o recreio, com a sala de aula, com o trânsito, com a televisão, com várias coisas. Vários itens que a gente pôs na lista. 50% se acha hipersensível. Quando a gente vai medir na cabina, 16% deles só tem uma alteração que a gente classifica como hipersensibilidade, tá? Não que isso seja desprezível de modo algum. Então, o que a gente está vendo até o momento, que já está me fazendo pensar muito nesses resultados aqui, ó? Os adolescentes, por enquanto, têm alta prevalência de zumbido e hipersensibilidade, alta. Tem um incômodo leve a moderado, pasmem, eu estou falando com os pais agora para oferecer tratamento. A maioria dos pais não sabia que o filho tem zumbido. É outra coisa que fala a favor de realmente o incômodo dele ser pequeno. E, para nossa surpresa, para minha pelo menos, o início do zumbido e hipersensibilidade está vindo
antes de perda de audição. Isso sim é o oposto dos adultos, tá? Por que a minha cabeça está fervendo com isso? Porque eu não sei, né, o futuro vai mostrar se crianças e adolescentes com zumbido e hipersensibilidade vão ser justamente aqueles com muito mais risco de desenvolver perda de audição, tá? Então, para quem acha que sair de balada com zumbido é normal, faça uma releitura disso, tá? Sair de balada com zumbido não é normal coisa nenhuma, é comum, mas não é normal. É possível que isso seja um prenúncio de uma lesão que possa vir e se instalar definitivamente, tá? Então, como eu falei, zumbido é sinal de alerta, quem avisa amigo é. Se a gente olhar a coisa de outra maneira, é mais provável que a gente consiga atuar de uma maneira diferente, principalmente para os jovens, tá? Enfim, fica aí a nossa lição de casa por enquanto. Parou aqui. Vamos passar aqui. Deixa eu ver que congelou. E congelou aqui também. Será que é o meu laptop? Ainda bem que eu estou no fim aqui. Aqui, Então, a ideia é essa. Bom, beleza, voltou. A ideia é que a gente possa entender o que esses dados que vieram parar na nossa mão estão significando nessa população. A minha suspeita é que deve ter alguma coisa ambiental. Eu, antes de ver isso, achava que eles estavam com mais zumbido porque está com muito fone de ouvido, está com muito celular, está comendo super mal, né? Está estressado. Mas, analisando os dados, eu tenho que dar o braço a torcer que na parte onde o ouvido é vulnerável à balada, fone de ouvido, que é 3.000, 4.000 e 6.000, eles estão ótimos. Então, de repente, a minha teoria caiu por água abaixo. É possível que tenha alguma coisa ambiental acontecendo no ouvido desses jovens. Mas, enfim, é só para atualizar vocês e compartilhar o nosso estado atual de dúvidas, porque toda ajuda é bem-vinda. E para a gente terminar, a sessão descontração de hoje vai mostrar para vocês uma foto que eu fiquei encantada quando eu recebi, tá? Então essa é uma onda e a pessoa conseguiu tirar foto do pôr do sol através da onda. Eu achei isso magnânimo, tá? Mais um momento reflexão é sobre o Outubro Rosa, né? Então a gente vê em tudo que é lugar o quanto essa campanha de combate ao câncer da mama é muito bem feita, muito bem organizada, tem apoio de tanta gente, tem caminhada, tem lacinho, tem um monte de coisa. E eu olho para isso, juro, eu fico babando. Então aproveitar que a Débora está aqui e vou propor hoje que a gente lance o Novembro Laranja. Por quê? Porque o novembro já é, de qualquer jeito, o mês do mês onde está o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido, que nós criamos em 2006, né, e que era comemorado, já foi comemorado com caminhadas, com aulas, no Parque do Ibirapuera, no Vila Lobos, etc. E porque laranja é a nossa cor preferida, tem tudo a ver com tudo que a gente faz, né? Então a ideia é que a gente possa recrutar ajuda de quem está aqui na sala com a gente, de quem está aí na internet assistindo, assessoria de imprensa, todos. Quem puder ajudar a gente a organizar uma campanha que daqui a alguns anos vai ficar tão respeitada, tão consciente na vida das pessoas, como é a campanha do câncer de mama, eu vou achar que eu cumpri a minha missão na Terra. Tá? Toda ajuda é bem-vinda, essa causa é nossa, a gente aqui incorpora o porta-voz, mas é que todo mundo tem para ganhar, tá? Então, vou terminar mostrando a deturpação que a minha sócia fez com a minha foto aqui, ó, uma outra, a foto que a gente tirou ali, ó, vai para comemorar que na semana passada o Facebook do Instituto Gan Sanches atingiu 4.000 curtidores, né? Hoje já está com 4.273. Então ela colocou as mãozinhas aqui.
Por que eu estou colocando isso? Porque a Lúcia, a Marcinha, a Luzia e eu estamos nos esforçando para que uma vez por dia, quem entrar no Facebook e curtir o do Instituto Gan Sanches, receba um post por dia informativo sobre o zumbido de qualidade, do jeito que a gente gosta, tá? Não é besteira não. Então fica aí o convite para quem está assistindo a gente, facebook.com/Instituto Gan Sanches, Gans com Z de zumbido, Sanches com Z de zumbido, tá? A gente está nessa de corpo e alma, né? E para terminar de verdade, os agradecimentos a todo mundo que ajuda a coisa a crescer, né? Esse é um movimento, a equipe da PIDIS, do Instituto Gan Sanches, da Audibel, da Biosom, da Resound, da Gaz Studio e da Banco de Notícias, e eu quero mais é ver essa equipe crescendo cada vez mais, né? Eu tenho mais aqui bater palma para vocês. E a gente convida todos vocês para 7 de novembro, essa aula que complementa a de hoje, que é noções sobre os vários tipos de tratamento do zumbido. A esperança está no ar. É o nosso projeto para o mês que vem. Vocês todos são bem-vindos. Eu estou recebendo um sinal aqui de pergunta, é isso? Tem. A gente tem pergunta da internet. Vamos lá, vamos aproveitar. O Raul, ele escreve em espanhol, mas eu não sei de que país ele tá. Ele fala: buenas tardes, linda palestra, e pergunta que medicação se utiliza para hipersensibilidade. Raul, buenas tardes, muitas gracias. A gente aqui em grupo de apoio não fala de medicação, tá? A gente já coordenou um grupo de apoio aqui por 10 anos, um outro grupo de apoio por 10 anos, e a gente viu o poder que é a gente falar o nome de um remédio, tá? Então isso é uma coisa que eu não vou falar pra você. Mas se você for médico, que eu não sei, né, tem essa chance, me manda um e-mail, manda aqui uma coisa em particular, que daí eu posso orientar você, tá? Mas com transmissão pela internet não dá pra gente fazer isso, e eu espero que você me compreenda. Tem mais uma, que é a Luciana perguntou no Facebook se zumbido pode ter relação com problemas nos dentes ou no maxilar. Ah, muito boa pergunta, Luciana. Você lembra um slide que eu coloquei que 90% dos zumbidos tem a ver com perda de audição e 10% não tem? Então, naqueles 10% onde a pessoa não tem nada de perda de audição, aí sim, essa vizinhança do ouvido acaba assumindo um papel cada vez mais importante. Então, o vizinho da frente, que é toda essa parte da articulação e da musculatura mastigadora, o vizinho de baixo, que é a coluna cervical, vizinho de cima, que é o cérebro em si, a parte física e o emocional, e um vizinho mais longe, que é o digestivo, o sistema, toda essa questão alimentar. Ele é um vizinho mais longe, mas ele consegue afetar o ouvido também, tá? Então, resumindo, alguns pacientes têm o zumbido ou a tontura ou o ouvido tampado exclusivamente por problema da articulação ou da musculatura, da mastigação ou da coluna cervical, tá? E aí o tratamento, o que acontece? Está nas mãos do dentista ou do fisioterapeuta, tá? Então isso é importante da gente ter em mente. Pra gente que é otorrino, o que acontece? Esses pacientes chegam com zumbido como outro qualquer, normalmente tem umas dores de ouvido, como se fossem umas pontadas, é diferente da dor de otite, que fica doendo vários dias, tá? É uma pontada rápida e já passa. E a pessoa, às vezes, quando a gente vai apertar aqui a articulação da mastigação, ela tem dor nessa região, tá? Ou só apertando, ou abrindo e fechando a boca. Então são coisas que o otorrino consegue desconfiar de que a causa é odontológica e encaminhar para um dentista que saiba trabalhar com oclusão. Não serve qualquer dentista, tá? E a última, a Justiça falou que é ótima ideia, a ideia do Novembro Laranja. Beleza. Adorou.
Que bom, fico contente. É isso aí, a ideia é movimentar todo mundo. Quem quiser escreve pra gente. Eu acho que várias cabeças pensam melhor do que uma. E por que não fazer um movimento, né? A gente se inspira em quem já está fazendo aí, já está na praça há muito tempo, já tem sucesso, consegue arrecadar e conscientizar de verdade as pessoas, né? A ideia é que no mês de outubro todo mundo fique mais alerta, aproveite isso para fazer o autoexame das mamas, né? Porque câncer de mama e câncer de colo uterino não é bolinho para ninguém, tá bom? Então eu me despeço aqui das pessoas que estão aí conectadas com a gente, agradeço a participação e convido todo mundo. Lembra, 7 de novembro às 3 da tarde a gente se encontra ao vivo de novo. Obrigada de coração. E pra gente aqui, vamos fazer um intervalinho, a gente volta para a sessão de perguntas e respostas. Tudo bem?